muitos de nós já têm consciência de comportamentos que não gosta, comportamentos que te trazem dor ou causam dor. Muitos de nós já sabemos que temos esses comportamentos, mas nós nos criticamos, nós julgamos esses comportamentos, portanto, quem tem esses comportamentos nós julgamos também. E nós somos muito cruéis com a crítica, com a autocrítica. Nós nos julgamos de uma maneira muito dura, nós somos muito exigentes conosco. E quando pensamos em mudar, nós queremos sair deste para o oposto a esse. É como se eu quisesse sair do mal para o bom. É como se eu quisesse sair do negativo para o positivo. Como se isso fosse possível, porque são opostos e isso está muito longe de ser a nossa competência. É como se a gente exigisse de nós perfeição. E não temos. No estágio de evolução onde a humanidade se encontra, nós não temos condição de estarmos perfeitos. E nós nos julgamos. Eu gosto muito da teoria do Bob Hoffman. E hoje as ciências já estão provando isso. Então não preciso nem defender o Bob, né? É que eu gosto muito porque ele falava isso em 67, onde nem neurociência existia. Mas nós já sabemos que nós aprendemos a ser como somos. Nós aprendemos comportamento. Olha só o que acontece. Eu vou explicar via Bob Hoffman, que eu acho muito fácil de entender. Ele diz que nós temos 4 inteligências. Uma é a física. Praticamente a única que a gente conhece. É esse corpo físico. Mas ele vai dizer que existem 3 inteligências não físicas que habitam o corpo. A primeira delas é a inteligência espiritual. É aquela que nos conecta conosco, com o outro, com o todo. Nós vamos ter uma inteligência intelectual e vamos ter uma inteligência emocional. Essas 3 inteligências habitam o corpo físico. Então ele vai dizer que as não físicas são a nossa trindade. Sem nenhuma conotação religiosa, né? Trindade porque são 3. E que, habitando o corpo, nós formamos a quadrinidade, uma palavra que ele que usou pela primeira vez, né? Quadrinidade, porque somos 4. Ora, o que eu penso, o que eu sinto, com o que eu me conecto, é uma energia dentro de mim. Onde está? Isso tudo em mim habita meu corpo que se comporta. É isso que nós falamos de comportamento. Como eu me apresento no mundo, como eu reajo ao mundo, como eu vendo a minha imagem, o que eu falo, como eu me comporto, é comportamento. E existem comportamentos novos, porque acontecem coisas novas e a gente fala, olha, eu não sabia que eu reagiria desse jeito. Mas existem comportamentos que eles são repetitivos. O Bob vai dizer que eles são compulsivos e automáticos, porque nós aprendemos na nossa infância. Quando a gente é muito pequenininho, você sabe, né? O nosso cérebro é como se ele fosse um slime. Ele é todo molinho, ainda bem, porque cabeça dura não aprende nada. Então, se te chamarem de cabeça dura, cuidado. É todo molinho. Quanto mais molinho, mais disponível ao aprendizado. E é assim que a gente está pequenininho. E a gente está pronto para aprender. Na medida em que a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo conexões neurais. Ele vai ficando mais durinho. Ele aprendeu. Esses comportamentos aprendidos, por que a gente aprende? Porque nós não sabemos ser gente. A gente entra no mundo e fala, e agora? O que eu faço? Ora, eu tenho que copiar de alguém. E o que o Bob vai dizer que eu acho lindo é que eu copio por amor. Quanto mais eu amo, mais parecida eu fico. E eu amo os que me deram a vida. E aí você vai dizer, tá, então não tenho nada do meu pai porque eu não o conheço. Aí eu vou completar com o Bert Hellinger, que diz assim, o amor que nos foge é o amor que a gente vai atrás. Quanto menos a gente conhece aquele amor, mais parecido com ele a gente é. É tão difícil, não vai ser agora que eu vou te explicar, mas acredita em mim, nós somos cópia e repetição dos nossos pais. E criamos um cérebro de sobrevivência, isto é, dentro daquele slime, temos conexões durinhas, aprendidas.
passam a ser nossos comportamentos. E por que são comportamentos? Porque nós vimos comportamentos dos nossos pais e a gente faz igual. A minha mãe, quando estava nervosa, ela gritava, ela ficava com uma cara tão feia, pois eu faço igual. Quando eu estou nervosa, eu grito e faço cara feia. Por quê? Porque eu acho que é assim que se comporta, porque eu via minha mãe brava, eu via minha mãe nervosa e ela fazia desse jeito. Eu não tenho julgamento, nem critério nenhum quando eu sou pequenininha. Eu só aprendo porque eu preciso ver a gente. E aí eu vou fazendo conexões e vai ficando durinho aqueles pedaços. Aquilo vira comportamento compulsivo e automático. Toda vez que eu tô brava, eu faço cara feia. Toda vez que eu tô brava, eu faço cara feia. Toda vez que eu tô brava, eu grito. Toda vez. Isso é o que a gente fala, compulsivo. Quando eu vi, eu já fiz. E aí, eu já vi, eu sei que eu faço isso. Eu ainda não tenho consciência que é comportamento aprendido, mas eu já vi. E aí eu digo, eu tenho consciência. Não, você tem a crueldade. Por quê? Porque daí você fala assim, eu falo pra mim, eu grito, eu sou uma idiota porque eu fico gritando. Não, você aprendeu a fazer isso e tá aqui no seu cérebro de sobrevivência. Toda vez que você vê uma ameaça, você grita. Igualzinho a mamãe, você só copiou. E isso é consciência. Para de se bater, para de se julgar, para de se criticar, de se xingar. Não! Eu vou voltar no Bob Hoffman. Ele garantia que todos nós somos uma fonte inesgotável de amor. Ora, fonte inesgotável de amor não é para se bater, né? Então, por que você se bate? Por que você se critica? Por que você julga? Vamos voltar lá. A minha mãe me julgava, ela julgava a mãe dela, ela julgava os vizinhos, ela criticava as irmãs, ela criticava meu pai, o meu pai criticava minha mãe. O que eu vou aprender? Exatamente a mesma coisa. Então, eu não preciso mais deles, eu agora sou grande, minha cabecinha já tem um pedaço dela que é dura, compulsiva e automática. O que eu faço? Eu me critico, eu me julgo, eu me bato, exatamente como os meus pais faziam. Então, eu já sei que eu tenho que mudar e não consigo. Eu vou te dar uma péssima notícia. Tá preparado? Esta conexão não se rompe mais. Eu aprendi a gritar quando eu tô brava. Tá aprendido. Mas a boa notícia é que isso que você aprendeu é 7%. Só, tô exagerando, 10% da sua capacidade de aprender. Portanto, tem 90% de slime que ainda não foi mexido e que você pode treinar novos comportamentos, mas tem uma saída. E eu vou dizer para você que só tem essa, é você se perdoar. Enquanto você achar que você tem que e que você não faz, porque você é um idiota, porque você é uma besta, porque você não é competente, porque não tá bom, porque você não sabe fazer, porque você não é bom o suficiente, porque enquanto você ficar se falando isso, eu não consigo, você volta para aquele 7% de pedacinho do seu cérebro que tá durinho. Não, você tem outros 93 molinhos para aprender novos comportamentos, se você se perdoar. Por que eu tenho que falar do perdão? Porque o perdão me liberta da necessidade emocional de ficar preso ao passado. E o que é o passado? Tudo o que aconteceu há um minuto atrás. Eu estou gravando aqui e falo uma besteira. E aí eu digo, nossa, para. Eu também, caramba, esqueci o que eu tinha que falar, nossa, eu tô... Não. Só para e eu vou regravar. Por quê? Porque eu falei uma coisa que não era. Isso é passado, acabou de acontecer. E tem o passado longínquo, que no meu caso é bem longe, quando eu era criança. Eu preciso perdoar tudo o que aconteceu, porque o perdão me liberta da necessidade de ficar preso. Por que eu fico preso? Que é onde eu existo. Onde que eu existo? Nesse 7% do meu cérebro, que é o que eu sei fazer, que é o que eu digo, eu sou assim. Mas é só 7. É só um pedacinho do seu cérebro inteiro. Com o perdão, você faz, você nunca vai deixar de ser. Essa é a boa notícia. Então, a hora que você quiser, você pode gritar. Você aprendeu. Mas aí, você escolhe gritar, sabendo que tudo que sai, volta. Ora, se eu tenho esse nível de consciência, eu escolho qual é o comportamento que eu quero que volte. Se eu quero distribuir grito por aí, porque as pessoas vão me devolver grito, tá beleza, vai ser feliz. Agora, eu não quero isso como consequência, portanto, qual outro jeito de fazer? E aí eu vou aprender. Como que eu aprendo? Cópia de mim mesma.
repetição, constância e treino. Treino, repetição e treino. Já aprendi? Treino, repetição e treino. Tantas vezes quanto eu vivi na minha infância. A minha infância está sempre lá. Eu posso revisitar quantas vezes eu quiser. Eu posso agradecer e honrar, mas eu preciso perdoar. Já foi. E aí eu não preciso ficar presa emocionalmente à minha infância. Eu posso crescer. Eu posso dizer, este era um comportamento infantil que eu aprendi com a minha mãe. Agora adulta, que comportamento eu quero? Olha que possibilidade! Eu escolho. E cada vez que acontece a mesma coisa, eu posso ter cada vez uma reação diferente. Porque a escolha está na minha mão. Eu escolho o que é que eu quero ter de volta. Porque eu vou te dar 100% de garantia. Tudo que sai de você é seu e volta para você. A vida é um lindo bumerangue. Vai e volta. E você não é vítima de nada, não. São escolhas. O que você quer escolher? Usar só seus 7% ou criar milhões de possibilidades? Treino, repetição e treino. Falar para você, eu não consegui criar milhões de possibilidades. Eu criei umas melhores. Mas eu ainda estou no treino, repetição e treino. Portanto, ainda não deu para criar 1 milhão. E eu fico empolgada com outras coisas que eu posso aprender. Quanto ainda tem de slime na minha cabecinha que eu posso treinar, repetir e treinar. A gente vai por partes, mas precisa soltar aquela parte. Perdão faz você abrir mão de tudo aquilo que você sabe e treinar novos comportamentos.